Boa noite a todos. Estamos aí para a abertura do nosso ENCAD interior, começando aqui na cidade de Volta Redonda, na Câmara Municipal, onde nós teremos um bom evento, onde teremos a discussão sobre o futuro da nossa profissão, reflexões sobre esse futuro e também o mercado de trabalho da mulher. E para compor a mesa, eu gostaria inicialmente de convidar o vereador Maurício Pessoa para compor a mesa aqui conosco. Também o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira. Presidente do Conselho Regional de Administração daqui do Rio de Janeiro, professor administrador Leocir Dalpai. Bem, a abertura, então, através do nosso presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Gostaria de saudar o nosso vereador, aqui presente, que nos honra e que contribuiu para que a gente pudesse realizar esse evento nessa casa. Ao saudá-lo, eu saúdo todo o povo aqui de Volta Redonda, de modo especial os administradores. Ao nosso querido amigo e presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, Marcão, nosso conselheiro e também representante da Casa da Administradora aqui da região sul-fluminense, que tem feito um trabalho exemplar, que não se cansa, anos trabalhando como nosso representante, dignificando, divulgando, levando a profissão a toda a sociedade. É sempre uma alegria muito grande estar na presença dos senhores, de modo especial hoje pelas palestras que nós temos, uma sobre o mercado de trabalho, sobre a mulher, e o mercado de trabalho do administrador, são duas palestras que vão ajudar muito na compreensão do papel, principalmente o papel do administrador no século presente, que o nosso presidente do Conselho Federal nos brindará. Os encontros de administração, eles têm como objetivo comemorar o Dia do Administrador pelo Conselho Regional de Administração. Então, nós fazemos no mês de setembro, dia 9 de setembro, nós comemoramos o Dia do Administrador. E para comemorar isso, nós vamos os principais centros, principais cidades, e levamos ao Conselho para aproximar o administrador do seu Conselho, da sua representação. E nós estamos começando por Volta Redonda hoje, depois nós teremos Campos, Niterói, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Campos, Itaperuna, ou seja, é o Conselho estando mais próximo dos profissionais. Iniciamos por aqui pela importância da cidade, pela importância que a cidade tem na história da administração, ou que deveria ter. Nós estudamos muito, sabemos da indústria automobilística lá de Detroit, não sei o quê, mas não sabemos nos nossos livros de administração o que significa Volta Redonda. Mas nós reconhecemos o papel da indústria de colocar o Brasil na revolução industrial que ocorreu aqui. Hoje nós falamos em 4.0, mas se alguém nos colocou na revolução industrial, se deve a essa cidade. Então, parabéns às pessoas que nos ajudaram a fazer esse evento, parabéns à cidade, parabéns a todos. Declaro então aberto esse evento. Vereador Maurício, quer fazer uso da palavra, rapidamente? Boa noite a todos. Boa noite, presidente, meu amigo Wagner. Boa noite, presidente Leocir.
Boa noite, professor Marcão. Boa noite, meus colegas administradores. Boa noite super especial ao nosso ex-secretário, ex-prefeito, deputado estadual Felipe. Prazer recebê-lo em nossa cidade. Eu gostaria até, Marcão, se assim o desejasse, por favor, que o senhor tomasse assento à mesa diretora, convidar o nosso ex-prefeito de Niterói para tomar assento à mesa que dirige os trabalhos. Eu peço uma salva de palmas ao nosso ex-prefeito. Eu gostaria de pedir a todos agora, nesse momento nós temos aqui uma homenagem a fazer, professor Marcão, e aprovado por unanimidade nessa casa, uma moção de congratulações ao nosso presidente do Conselho Federal de Administração, nosso querido presidente Wagner. Eu pediria que trouxesse aqui essa homenagem. Foi aprovado por unanimidade um requerimento de moção de aplausos pelo excelente trabalho desse administrador incansável que nós temos no nosso Brasil. Então, passo as mãos agora do nosso querido presidente essa homenagem, simples homenagem da Câmara Municipal de Volta Redonda. Eu não vou me alongar, só desejo aí sucesso nos trabalhos, professor Marcão, presidente regional, nosso querido ex-prefeito Felipe, sucesso aí no trabalho de todas as nossas palestrantes, é um prazer recebê-las aqui. Meus colegas administradores, é com grande honra que essa casa recebe os administradores de empresas, os alunos, futuros colegas na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Dando continuidade, então vamos abrir o painel agora. Eu convido as administradoras Yara Resina e Elizabeth Bastos. Elas são conselheiras do Conselho Regional de Administração e componentes também da Comissão da Mulher Administradora. É uma comissão que tem muitos trabalhos realizados e vão estar agora justamente debatendo esse tema, o mercado de trabalho da mulher. Boa noite a todos e a todas. É com uma grata satisfação que recebemos vocês hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, para debatermos a mulher e o mercado de trabalho. Muito se fala sobre essas questões de gênero, mas em alguns eventos dos quais nós participamos, nós tecemos algumas críticas, eu e a minha colega Yara, por não termos visto indicadores, dados que suportassem o entendimento dessas questões. E se há diferenciação no mercado, quais são as oportunidades que estão disponíveis para mulheres, para homens, e como nós somos remunerados. Então, a nossa conversa de hoje, ela gira em torno desses assuntos. É mais uma conversa para que nós saiamos daqui hoje com algumas perguntas e que nós passemos a observar a nossa sociedade em prol de caminhos, direcionamentos e alinhamentos onde todos caminhem com um objetivo único, o objetivo de aprimoramento profissional independente do gênero. O mercado de trabalho. Nós nos deparamos muito cedo, eu vejo aqui alguns jovens, mais jovens do que eu, e se deparam com essa importante escolha. Que profissão eu devo seguir? E num país onde nós temos dificuldade com emprego, o jovem ele é muitas vezes levado a escolhas que não são necessariamente as escolhas que eu chamo escolhas do coração. As aptidões, elas existem, elas muitas vezes são percebidas, o jovem sabe exatamente o que quer e ele termina optando por caminhos. E qual é o direcionamento para a profissão? Como não se deixar influenciar? Na verdade, essa escolha, ela deve partir da sua aptidão, do que você gosta de fazer, da sua motivação. Ela é intrínseca e você não pode, de fato, deixar que o mercado de trabalho,
que muitas vezes os pais influenciem no sentido de direcionar, mas influenciem e você opte por uma formação que não é a sua, do seu coração. Bom, como é a participação na força de trabalho? Nós fomos buscar indicadores, e eu tenho indicadores da Organização Internacional do Trabalho, que demonstram no mundo como é a participação da mulher e do homem no quesito empregabilidade. No mundo, 75% da força de trabalho é masculina, enquanto que 48,5% é feminina. E aí vocês vão perguntar por quê? Ao final nós vamos entender melhor isso. Nos países desenvolvidos, esse percentual ele já aumenta. 52,4% de mulheres integram a força de trabalho contra 68% do público masculino. Nos países emergentes, esse número ele é mais díspare. 76,1% do público masculino integra a força de trabalho contra 45,6% do público feminino. Então, aí vocês percebem que há realmente, em decorrência do nível de desenvolvimento, das questões culturais de cada grupo de países, um aumento nessa lacuna, na diferenciação. Nos países árabes, a diferenciação é muito maior. 72,1% da força de trabalho é masculina contra 18% feminina. Então, vocês veem que aí a disparidade aumenta vertiginosamente. Essa participação da força de trabalho no Brasil, na pesquisa que foi realizada pelo DIEESE, Ministério do Trabalho e Emprego, pesquisadas algumas localidades principais, como Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Distrito Federal, observou-se nos anos de 2015 e 2016 um crescimento na participação da força de trabalho da mulher em várias localidades. Apesar da dificuldade com o emprego e da perda de postos de trabalho, a perda para a mulher foi menor. Então, só para citar um exemplo para vocês, no Distrito Federal houve um crescimento entre 2015 e 2016. A mulher representava 58,2% da força de trabalho, e em 2016 ela passou a 59,1%. Enquanto que o homem ele teve um decréscimo de 0,4%. Principalmente o crescimento da mulher se deu no Nordeste. Salvador, houve um acréscimo de postos de trabalho de 1,4% para a mulher, enquanto que para o homem foi só de 0,2%. Então, vocês podem observar que as oportunidades estão acontecendo apesar das dificuldades, e que o mercado de trabalho já começa a enxergar a mulher em posições antes que eram estritamente masculinas. Mais adiante, nós vamos observar em outros slides a posição da mulher em áreas como construção civil, que vem aumentando, por exemplo. A participação da força de trabalho da mulher em relação a 2016, ela sofreu um decréscimo pequeno, a participação total, e do homem também em função do que a gente já conhece, decorrente da crise econômica e do mercado em retração. Contudo, a mulher sofreu menor perda de posições de trabalho. Então, esse também é um indicador interessante. Ensino superior completo. No caso do ensino superior completo,
no público de 25 a 44 anos, a mulher, 21,5% desse público tem nível superior completo, contra 15,6% do público masculino. E no caso das pessoas com 45 anos ou mais, esse percentual ele já é diferente, né? Os homens detêm 11,6% de formação nível superior e as mulheres 12,9%. Então, você pode perceber o seguinte, o crescimento no nível superior de mulheres com idade de 25 a 44 anos, ou seja, as mulheres em busca de maior capacitação se comparada a décadas anteriores. Agora eu trouxe para vocês também a participação nos grupamentos de atividade econômica com nível superior completo. Esse estudo do IBGE, nós estamos aguardando uma atualização, então nós trouxemos um comparativo entre 2003 e 2011, só para vocês perceberem aí o crescimento nesse período. Na administração pública, as mulheres, elas representavam 38% em 2003 do quadro, contra 32% do público masculino. Já em 2011, tanto um quanto o outro sofreram acréscimo, mas a mulher ela se manteve numa posição superior, 47,7% contra 40,3%. Na área de serviços, se tem também um crescimento de ambos, tanto do homem quanto da mulher. 27,9% das mulheres em 2003 e em 2011, 32,8%. O homem, 23%, 28,1%. Comércio também houve crescimento para ambos. Na construção, que nos chamou mais atenção, entre 2003 e 2011, as mulheres cresceram de 20,3% para 28,6%. Então, foi um crescimento de 8,3%. Então, se pode observar o quê? Mais postos de trabalho em áreas onde a mulher anteriormente não era vista como participante dessa atividade. E na indústria, 9,5% em 2003 e 15,3% em 2011. O homem, 9,9% e 13%. Então, entre 2003 e 2011, você pode observar que houve crescimento para ambos, e o período de crise que foi posterior, mesmo nesse período, houve um decréscimo menor, conforme eu já falei, para a mulher. As categorias no mercado de trabalho. No setor público, entre 2003 e 2011, nós também tivemos uma maior participação da mulher. Empregados no setor privado com carteira assinada, também entre 2003 e 2011, uma participação crescente da mulher, apesar da participação muito maior percentual do homem já instaurada há décadas. Então, a mulher, por exemplo, com 37,7% e o homem com 62,3%. Se nós voltarmos lá no início, no primeiro slide, quando eu falei da disparidade entre homens e mulheres que constituíram as forças de trabalho por grupamento de países, no estudo da OIT, a gente pode comparar que, nacionalmente, nós estamos em linha com o resto do mundo. Então, não há uma diferença no nosso país em relação ao resto do mundo, a não ser nos países mais desenvolvidos, onde essa disparidade realmente é menor. Empregado do setor privado sem carteira, se percebe também uma diferença grande entre homens e mulheres.
o homem com 63,5%, a mulher com 36,5%, e isso crescendo em 2011. Agora, com o advento da reforma trabalhista, a gente deve acompanhar esses indicadores, porque certamente essa forma de enxergar o trabalho ela muda e, consequentemente, esses indicadores todos sofrerão uma maior alteração. Trabalhadores por conta própria. Em 2003, do público feminino, elas representavam 36,6%. E, em 2011, 39,9%. E esse número sofreu um decréscimo no caso dos homens, e foi de 63% para 60% em 2011. Empregadores. Os homens, eles têm um valor, um decréscimo menor no quesito empregadores. Então, os homens representam 72% da força empregadora do nosso país e as mulheres 27,7%. Então, vocês podem perceber também aí um déficit grande. Vou voltar aqui. Empregadores, homem, mulher, 2003, 2011. Trabalhadores por conta própria, empregados do setor privado sem carteira, conforme eu já falei, empregados do setor privado com carteira, e interessante, militares e funcionários públicos. Militares e funcionários públicos, houve uma mudança significativa em relação entre 2003 e 2011. A mulher representava 48,3% e ela passou a representar 60,6%. Hoje, inclusive, eu conversava com uma funcionária, eu tive que fazer umas compras antes de vir para cá, e ela comentou do sonho de se tornar militar. Isso vem aumentando e a participação da mulher nesse campo realmente vem sendo mais valorizada. As mulheres começaram a estudar e elas começaram a se preparar para atuar nessa área. Agora, um dado que nos deixa realmente estarrecidas é a participação da mulher na política, que é o nosso próximo tópico. No cenário nacional, em dezembro de 2017, esses dados são do IBGE. O IBGE liberou, ele publicou um compêndio com 13 páginas, muito interessante, sobre estatísticas de gênero com indicadores das mulheres no Brasil. E nesse quesito, Mulheres na Política, ele concluiu o seguinte: no Congresso Nacional, nós temos a participação somente de 11,3% do público feminino. No Senado Federal são 16% e na Câmara dos Deputados somente 10,5% do público feminino. Já no cenário internacional, comparativamente, como o Brasil fica nesse cenário? O Brasil ocupa uma posição inferior a vários países da América Latina. Foi realizado um estudo pela IPU, onde 190 países foram pesquisados e desses 190 países, o Brasil está classificado em 152. Por quê? Porque ele tem 10,5% de mulheres na Câmara dos Deputados. Tá? Então, foi esse número levado em consideração, o número de mulheres que participa da Câmara, e nós ficamos nessa posição. Inclusive, melhorar esse indicador é um dos objetivos de desenvolvimento do milênio e a agenda para 2030. A mulher em cargos gerenciais.
A mulher em cargos gerenciais, ela perde bastante. A mulher em cargos gerenciais se observa principalmente se você fizer um link com faixa etária. As mais jovens, elas conseguem ascender com mais facilidade, tá? Talvez em decorrência da mudança cultural que vem se acontecendo ao longo dos últimos anos e da mudança de mentalidade da própria mulher. Então, o que nós podemos observar? As mulheres na faixa etária de 60 anos ou mais ocupam somente 31,8% das funções gerenciais. E os homens, 68,2%. Na faixa etária de 50 a 59 anos, as mulheres ocupam 34,9%. Os homens, 65,1%. Já na faixa etária de 30 a 49 anos, vocês podem observar que essa diferença ela vai diminuindo. A mulher ocupa 41% das funções gerenciais e o homem 59%. E na faixa etária de 16 a 29 anos, essa diferença já diminui. 43,1% do público feminino ocupa funções gerenciais e o público masculino, 56,9%. Daí, a gente para pensar o seguinte, eu já falei sobre formação, nível superior. A mulher, pelos indicadores que nós apresentamos, vocês podem ver que há uma diferença. No ensino, eu não trouxe para vocês, mas no ensino básico, no ensino médio, não há uma equiparação. Mas no ensino superior há realmente uma diferença em relação à mulher. Mais mulheres concluem o ensino superior do que homens, mas não ocupam as funções gerenciais. Então, é um questionamento interessante que nós precisamos fazer. Agora eu vou pedir para passar o vídeo. Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Vi har jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye nå. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. Bom, o vídeo demonstrou o quê? Foi um pequeno exercício com crianças, direcionado
né, por uma psicóloga, em que eles cumpriam as mesmas atividades, eles trabalharam juntos e conseguiram alcançar os objetivos no tempo estimado, tudo perfeito, só que a recompensa ao final foi maior para o menino e menor para a menina. E quando questionados, eles acharam injusto. E nós trouxemos esse vídeo para demonstrar que isso não é papo de feminista, não é uma conversa, isso existe. Indicadores demonstram que há uma diferença salarial em atividades, em funções que são desempenhadas por ambos, a mulher recebe menos. Inclusive, ao final desse vídeo, não sei se vocês conseguiram visualizar ali, mas ao final do vídeo é uma campanha que demonstra que no mercado financeiro as mulheres recebem 30% menos que os homens. E no nível superior, pelos estudos que nós estamos desenvolvendo, nós percebemos que essa disparidade é maior. Então, em média, as mulheres recebem 35% a 38% menos do que os homens, desempenhando as mesmas funções. Outro dado que nos chamou a atenção, eu nem coloquei na apresentação, são as horas não remuneradas. Ninguém fala disso. Mas a mulher, ela trabalha, além das funções laborais, no cuidado de outras pessoas, da família, nas tarefas domésticas, são horas não remuneradas. São horas em que ela investe no cuidado com o outro, mas são horas que ela não dispensa para a capacitação dela. Então, essa balança precisa ficar um pouco mais equilibrada. Essa diferença de horas em média, de 73%, ou seja, as mulheres trabalham 73% a mais do que os homens nesses afazeres não remunerados. Quem está dizendo isso não sou eu. Nós temos estudos da Organização Internacional do Trabalho, nós temos estudos do IBGE, é só vocês pesquisarem que vocês vão comprovar o que eu estou falando aqui. Então, essa diferença e essa mudança, ela passa por nós. É preciso que haja uma mudança cultural, que já vem acontecendo, claro, mas ela precisa avançar ainda mais para que nós tenhamos um país realmente desenvolvido, um mundo desenvolvido. Então, eu trouxe até aqui uma definição de Dutra sobre o processo de mudança. Mas a mudança das organizações, ela passa por uma mudança dos indivíduos, na nossa maneira de enxergar o outro, na empatia com o outro, no trabalho em equipe, em várias ferramentas de administração e no histórico da nossa profissão, que todos nós sabemos muito bem e aprendemos. Entendemos também que uma mudança comportamental ela não se faz da noite para o dia. É preciso que se tenha foco, investimento, políticas públicas e, principalmente, nas organizações, é preciso que as pessoas estejam sempre no centro. Permeadas pelo quê? Processos bem desenhados que façam com que homem, mulher, seres humanos estejam no desempenho de suas atribuições e estejam com suas aptidões plenamente desenvolvidas com a ajuda das organizações para alcançar os objetivos, que não sejam só objetivos organizacionais, que os objetivos organizacionais possam ser somados aos objetivos individuais. Porque aí você tem o velho jargão do funcionário que veste a camisa da empresa. E se eu tenho pessoas, processos, uma estrutura que me facilite trabalhar em equipe e que eu possa me sentir motivada, eu vou ter realmente ganhos que vão ser ganhos para o conjunto e não ganhos somente para uma parcela da população. Porque, na verdade, todos perdem. Se nós formos analisar, todos perdem, não somente a mulher ou não somente o homem, todos perdem, a sociedade perde com isso.
E a tecnologia pode nos dar o suporte necessário para que nós alcancemos esses objetivos. Bom, falando de tecnologia, e já finalizando a minha fala, que foi mais uma conversa com vocês para trazer alguns indicadores que estão aí, mas que muitas vezes nós não nos atentamos para eles. Estão, né, publicados, mas que nós deixamos passar por N motivos. Por falar em tecnologia, em capacitação e na maneira como nós vamos enxergar o mercado de trabalho daqui para frente, eu quero chamar a atenção para a Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que é uma oportunidade para que todos nós, registrados, possamos, apesar da falta de tempo, apesar dos afazeres domésticos, apesar da gestão do lar, que é, sim, compartilhada entre homem e mulher, apesar disso, eu tenho mais de 350 cursos à distância à minha disposição, no horário que eu puder, para fazer pela Universidade Corporativa do CRA. Então, é só um dos serviços que o CRA disponibiliza para vocês. Então, principalmente aqui nós estamos em Volta Redonda, alguns podem dizer, é longe da sede, eu não posso ir lá a Tijuca, alguns talvez não tenham ido ainda, mas o CRA disponibilizou vários serviços que podem ser acessados online. Web TV, web rádio, com conteúdo de administração, com conteúdo da nossa profissão, em que nós podemos nos manter atualizados, informados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho, que não é um monstro, basta que nós nos capacitemos para isso. Então, quero agradecer a vocês por essa oportunidade e também deixar o meu e-mail à disposição, caso vocês queiram a apresentação, que contém os números que foram falados aqui. Meu e-mail é bastos.elisabeth@gmail.com. Muito obrigada. Agora ouviremos a administradora Yara Resina, por favor. Então, a todos e a todos vocês, assim, eu até peço que vai ter um vídeo daqui a pouco e depois no final tem um outro. Então, se vocês puderem ficar mais para cá, eu acho que vai ficar mais legal. Vocês vão poder ver melhor o vídeo. Minha apresentação não tem tantos números, tem mais uma coisa de falar e de mostrar também. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar, depois dessa exposição toda que Beth fez sobre a mulher no mercado de trabalho, sobre gestão, sobre experiências, então eu fui buscar uma experiência, uma experiência na área de administração, uma empreendedora, para poder mostrar para vocês um trabalho dela. Ela é formada em técnica de administração e é uma mulher empreendedora da carreira artística. Se vocês não conhecem, é a Anitta. E a Anitta, ela é formada em administração, técnica de administração, e ela baseou todo o empreendimento dela nos pilares da administração. Então, eu queria passar primeiro, pedir que passasse primeiro o primeiro vídeo que está aí. Eu fiquei bem com medo e fiz o curso de administração pensando nisso, né, em ter um emprego, independente da minha vontade de ser artista. Então, eu fiz o curso e isso me ajudou muito, porque depois, quando eu decidi cuidar da minha própria carreira, eu tive que aprender as coisas sozinha, mas eu precisava ter um caminho de um raciocínio para onde eu seguir. E esse curso, por mais que tenha sido uma coisa muito superficial, um curso técnico, ele me deu uma noção para eu saber como começar. Por mais que eu estivesse aprendendo sozinha, eu tinha como ter uma visão geral de como fazer, né? Eu não fiquei perdida totalmente. Então, o que ela usou, né? Depois, vocês quiserem, isso foi uma entrevista que a Anitta deu num painel em Harvard e MIT, em março de 2018. E ela foi entrevistada para saberem como que ela desenvolveu, né? Ela é jovem, tem 25 anos, né? E ela,
Com 22 anos, ela fez isso tudo, que ela começou a construir isso tudo com base na educação, na capacitação. Então, tem vários trechos de 1 hora, mais ou menos, cerca de 1 hora o vídeo, tem vários trechos em que ela coloca isso da educação, a capacitação que ela foi forçada a fazer pela mãe, insistia, e ela acabou se realizando e sendo a empreendedora que ela é, né? Deixa eu passar. Então, o que ela usou? Ela usou as ferramentas, ela fala isso, inclusive na entrevista, ela cita, assim, entre outras palavras, isso aí foi um extrato que eu fiz, né, que eu entendi do recado que ela estava dando. Ela usou a estratégia, ela traçou uma meta, ela executou, ela procurou traçar uma gestão empreendedora, ela fez contratações, ela foi trabalhar, e uma coisa que ela fala muito ali, que ela foi procurar, e que a Beth no início falou, a gente tem que procurar fazer o que a gente gosta, né? Para a gente fazer por prazer, para poder ter um compromisso, para poder criar também, porque você só cria em cima do que você gosta, não é verdade? A gente não cria nada em cima do que a gente não gosta, a gente não cria, né? Então, ela usou ferramentas interessantíssimas. Ela usou, inclusive, pesquisa de mercado. Ela fez uma pesquisa de mercado, ela viajou a Barcelona e ela queria saber o que estava acontecendo na música, por lá. Né? E porque aqui ela já sabia o que era, todo mundo conhece a carreira dela aqui, é funk e tudo. Então, ela foi para Barcelona e foi pesquisar lá o que era. Começou a conversar com os produtores e eles falavam um monte de coisa que ela falava, eles não estão me entendendo. Primeiro que não conseguiam nem entender onde era o Brasil. Então, sabe o que ela fez? Ela foi para a rua. Então, o que ela fez? Ela foi à pesquisa de mercado, ela foi atrás do cliente. O cliente dela é o quê? Era o povo, né? O povo que é o cliente dela. Então, ela foi buscar, junto com eles, qual era a música que eles queriam ouvir. E aí ela encontrou parceiros que hoje ela traça uma carreira internacional na língua espanhola, com o parceiro que ela encontrou lá através das pessoas na rua. Então, ela fez uma pesquisa de mercado. E uma outra coisa que ela também coloca é a capacitação contínua. Ela, lá no meio da carreira dela, que ela tinha uma personalidade muito forte e saía colocando tudo em cima das pessoas, cobrando, porque era muito agitada, acho que era até agitada assim que nem eu, que eu também sou meio na tomada, nasci ligada na tomada. Então, ela foi fazer um curso de gestão de pessoas, quer dizer, ela se capacitou novamente, que ela sentiu a necessidade de capacitação e aí ela alcançou esse sucesso todo que ela alcançou até hoje, que todo mundo conhece. Que foi o que ela... Deixa eu clicar mais aqui. Então, ela comenta o seguinte, que por que ela foi buscar isso na carreira dela? Porque ela, logo no início ela saiu da escola, né, fez o 2º grau, o técnico de administração, o pai dela, vai trabalhar, minha filha, porque você vai ter muita conta para pagar, então você tem que ralar, e ela gostava de música e tal. Enfim, então ela sentiu que ela tinha ela, basicamente, quando ela fala isso, a gente traduz que ela foi buscar a hierarquia das necessidades de Maslow, que a gente estuda em administração. Então, estou falando isso aqui, que é uma coisa que a gente, às vezes, vê no papel e tudo, mas, na prática, você acaba exercitando aquilo que fica lá na cabeça da gente, né? Aquilo tudo, e, na prática, você acaba colocando... Só um instantinho. Colocando o exercício de tudo que você aprendeu na escola. Então, ela foi procurar atender as necessidades dela primárias, né? As condições seguras de trabalho, remuneração, estabilidade no emprego. Ela nem tinha isso tudo, não, ela nem tinha estabilidade, mas porque ela é empreendedora, né? Ela que fazia por ela. E nesse caminho todo que ela fez, ela foi conquistando essas necessidades básicas que o Maslow também colocou nessa pirâmide aí, né? Enfim, trabalho criativo. Então, a gente vê lá, por exemplo, a primeira coisa, a autorrealização.
Ela buscou a autorrealização, ela exercitou a capacidade dela de criar, né? De criar a diversidade, a autonomia, a participação nas... Ela foi buscando todas essas necessidades e intrinsecamente estava aquilo dentro da carreira dela e dentro do desenvolvimento da vida profissional dela, ela foi encontrando todas essas etapas. Pode passar esse vídeo. Esse aí é o vídeo que está escrito número 3. Você hoje é muito admirada, além do seu papel como cantora, compositora e artista. Uma das coisas que as pessoas mais falam hoje, admiram, é que você traçou o seu plano desde o começo, foi executando, é a sua própria empresária, e hoje ainda arruma tempo e energia, não sei de onde, para lançar e gerenciar a carreira de outros artistas também, como a Clau. Eu queria saber como que você se preparou para cumprir tão bem esse papel de empresária, o que é que você teve que aprender a mais ou diferente de se você tivesse focado exclusivamente na música? Então, eu não tive um preparo. Eu fui aprendendo no tranco e à medida que as coisas foram acontecendo. Eu antes não eu tinha equipe comigo, né? Eu era só artista na época e eu não concordava muito com o estilo de negócio, né? Às vezes, quando você cresce muito, você tem que estar muito atento ao seu redor e estar muito ciente daquilo que você traçou e da sua equipe, para você não se perder durante o caminho, querendo mais do que você pode, ou mais rápido do que você pode, ou que você alcança no momento. Então, você tem que ter uma visão muito real de você mesmo, para você não viajar, sabe? Cresceu aqui e já querer pegar lá sem você poder. Então, ela nesse comentário que ela faz, nessa resposta, não sei se vocês perceberam, mas ela fala de liderança, porque ela tá falando assim, que ela tinha as ideias, que ela tinha valores, e que ela exercitou e foi aprendendo, a exercitar a liderança dela no tranco, né? Porque ela tinha saído da escola de nível médio, ela mesmo no início ela diz, né, eu não tinha uma formação tão... Mas ela buscou a administração e usou as ferramentas. Então, ela foi fazendo isso, ela foi criando, né, todas as etapas, foi conquistando as pessoas, chamando pessoas para trabalhar com ela. Hoje em dia, ela tem um CEO para trabalhar com ela, né? Ela tem várias pessoas, ela até na entrevista ela diz, eu não digo o nome não, porque ele é muito boa, elas podem querer levá-la de mim, então eu não digo o nome. Ela não disse o nome de ninguém que trabalhava com ela. Então ela exercitava a sua capacidade de liderança em cima das suas ideias, com energia, iniciativa, muito, e até hoje, tudo isso que ela desenvolveu nessa trajetória dela, ela está tentando ajudar outras pessoas também na mesma carreira, né? Então é isso. Como a gente está falando assim sobre a mulher e sobre a questão de saber trabalhar com o que gosta, né? Exercer o seu papel a mulher tem vários papéis, né? Como a Beth falou, exercer o seu papel em vários setores. Tem esse vídeo para concluir que eu gostaria que vocês assistissem, que é sobre o empoderamento feminino. E o empoderamento feminino traduzindo o seguinte, o que é isto? O que é um empoderamento feminino? É um vídeo da ONU Mulheres. Se vocês quiserem, dentro do site da ONU Mulheres, tem vários vídeos muito interessantes sobre esse exercício de fortalecimento do poder feminino. Passa, por favor. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas.
Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Bom, é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e mostrar um pouco das minhas pesquisas, né, por esse mundo virtual. E caso vocês queiram conversar um pouquinho sobre isso, está aí meu e-mail, yararesina, com Z, yara com Y, @hotmail.com. E eu quero fazer aqui uma chamada para vocês todos. Esse empoderamento não é só para as mulheres, não, para os homens também, tá? E chamado para vocês assistirem sempre o nosso conteúdo no CRARJ, que tem muita palestra, muito importante para o nosso conhecimento de todo dia, tá bom? Obrigada. Queríamos agradecer às duas administradoras, Elizabeth Bastos e a Yara Resina, pelas brilhantes palestras. E antes de passar para a última palestra, nós vamos nos permitir fazer pelo menos 2 homenagens. Eu queria convidar aqui, seriam os 2 extremos, digamos assim, quem está chegando para a profissão e quem já está na profissão já há algum tempo. Então, eu queria começar justamente pela ponta inicial, a acadêmica do Unifoa, recentemente formada, agora no último semestre, e que logrou ser a aluna com melhor desempenho acadêmico na turma dela. Então, convido aqui para receber um certificado de mérito acadêmico, agora, né, formada, Amanda Carvalho dos Reis. Gostaria que o nosso vereador fizesse a... E agora, do outro lado, é aquela pessoa que passou longo tempo trabalhando como administrador e agora querendo fazer esse reconhecimento por ter mais de 40 anos registrado no Conselho, exercendo a profissão. Nós temos aí o administrador Arthur Estreva Pereira para receber a medalha Belmiro Siqueira, que foi criada justamente para homenagear esses profissionais que trabalham com a administração há tanto tempo. Eu queria pedir ao presidente do Federal que fizesse a entrega, por favor. Da medalha, e o nosso administrador Leoci, presidente do Federal,
para entregar o certificado. Pode ser. Um entrega a medalha, outro entrega. Um é a medalha, o outro é um certificado de... Né? São momentos em que não possam passar despercebidos, né? Agora, convidamos então o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, para proferir então a palestra Os Desafios da Profissão nesse século XXI, o sistema CFA-CRAs, que eu convido para fazer uso aqui da tribuna. Saudar o público presente, que estão aqui, os colegas, em especial uma saudação muito carinhosa e agradecida ao vereador Maurício Pessoa e todos os membros, 21, os outros 20, né, que são 21 membros vereadores da Câmara Municipal de Volta Redonda, por essa homenagem, por essa honraria que me concederam. Gostaria a Deus que eu merecesse tanto. O meu corpo está de pé, vereador, mas a minha alma está de joelhos, em agradecimento, e daqui a muitos anos, lembrarei com muita saudade, uma saudade deleitosa e entranhável, essa homenagem que pode parecer simples, mas que não é simples, ela tem um significado profundo, significa, através da Câmara Municipal dos Vereadores, uma homenagem dessa cidade que me honra muito. Recebo como o botão que vem à festa, que aparece, mas recebo em nome simbolicamente de todo o conjunto profissional do Estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, como presidente do Conselho Federal, e sei que é o colega anônimo que não aparece, é que está sendo homenageado nessa deferência, nessa moção de congratulações e aplausos. Muito obrigado, vereador. Transmito aos seus pares o meu profundo agradecimento em meu nome pessoal e de toda a nossa categoria profissional. Em verdade, quer dizer, a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade é uma questão de permissão social. A palestra de Beth e de Yara nos trouxeram esse quadro alarmante da sociedade brasileira, que é efetivamente muito grave em relação às disparidades, ao atraso que o Brasil se encontra em relação a outras sociedades já mais avançadas em termos de direitos iguais, de oportunidades iguais, de perspectivas de carreira e de vida. É a organização o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, que discrimina o portador de deficiente, que discrimina o idoso, que discrimina as pessoas que têm outras opções sexuais. É a organização que discrimina o portador de deficiência. É a organização, portanto, e elas descreveram tão bem, que discrimina a mulher. É a organização empresarial e é a organização pública. É a sociedade em geral que produz esse preconceito e faz dele um estigma muito forte na nossa sociedade, na nossa cultura. Esse é o papel do administrador. Qual é o maior desafio do profissional de administração? Estudantes que estão aqui podem pensar, bom, meu desafio é arrumar um belo emprego. Você escolheu a carreira certa.
Há muita perspectiva para o bom estudante, para o estudante de profissional de administração, porque já dizia lá o velho Drucker, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. O Brasil tem muitas questões de subdesenvolvimento por subadministração, não há dúvida. Tem que escolher a profissão certa. Mas há um outro espaço profissional do administrador que não pode ser esquecido, que é a nossa responsabilidade, que é transformar este quadro tão bem descrito por Brecht e Puyara, da questão do preconceito em ação na sociedade brasileira, que precisa ser mexido. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente participa dos fatos ou quando a gente se omite, o profissional de administração tem que participar desses fatos, não pode se omitir. Porque, como disse, é a organização que faz o preconceito e a discriminação em realidade e em ação. Eu não estou querendo dizer com isso que os colegas vão ser militantes partidários, nada de partido, nada disso. Nenhum preconceito também contra nenhum partido. Mas é no exercício, no posto de trabalho, no anonimato e também no cargo de relevância na profissão, que cada um tem essa responsabilidade intrínseca e uma perspectiva muito provável de realização profissional e de realização humana no exercício da plenitude da democracia através da contribuição que a nossa profissão precisa exercer para democratizar a sociedade brasileira. É a organização, repito, o reduto autoritário da sociedade brasileira. Eu tenho que mostrar isso aqui para cá, né, Beth, para passar, né? Bom. Em verdade, quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções, a maneira como eu fotografo determinada realidade, é fonte limite do comportamento humano, quer dizer, a fotografia que eu faço da realidade determina a maneira como eu me comporto, surgiram infindáveis implicações para o estudo e para os papéis e as funções das pessoas no mundo das organizações, no conjunto da sociedade. Por que as pessoas percebem? Porque como percebem, elas se comportam. Mas por que as pessoas percebem diferenciadamente? Já se disse que quem conta um conto, aumenta um ponto. A testemunha ocular é muito questionado na área do direito, porque cada um que revela e aquele mesmo contexto visto por diferentes pessoas, muitas vezes são vistos diferenciadamente. Em detalhes, às vezes inteiramente, porque nas percepções, eu permitiria usar aqui, já que não se usa mais isso, a câmera escura da máquina fotográfica, só para os mais velhinhos, como eu e o Marcão aqui, que vamos lembrar, porque hoje as máquinas fotográficas não têm mais câmera escura. A câmera escura, que são os valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais, quer dizer, como está lá que não aparece, a mentalidade, cientificamente, se quiserem, o caráter, vai determinar a maneira como eu percebo e, em função disso, a maneira como eu me comporto. Também os conhecimentos, as informações, o know-how, a dimensão cognitiva. Vou lembrar do Wallace aqui, do Mobral, que antigamente dizia assim, quem sabe mais, faz mais. Mas nas organizações, não necessariamente as pessoas valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Há muitas pessoas nas organizações que sabem muito e produzem ou entregam muito pouco. E a terceira dimensão, a terceira que nós estamos contribuindo aqui para efeito didático, porque na realidade vivencial isso não acontece, é a dimensão volitiva, ou de vontade, de necessidade, de interesses, de desejos. Em verdade, o que nós estamos falando é que a estrutura de pensar determina a maneira como eu sinto, como eu percebo. Isso é a parte do iceberg dentro d'água. Eu vou agir em função dessa estrutura de pensar e de sentir. Se eu quiser mudar a ação, eu tenho que mudar primeiro os conceitos que existem na sociedade brasileira, no mundo empresarial, no mundo das organizações públicas, no conjunto da sociedade. Quer dizer, a teoria determina a maneira como eu me comporto. A maneira de pensar determina a maneira como eu me comporto. E a sociedade brasileira, historicamente, é uma sociedade que tem pensado
retrógrada em relação aos avanços do mundo contemporâneo. Nós precisamos contemporizar a sociedade brasileira com o pensamento. Se nós olharmos, e gosto de repetir esse exemplo porque ele é real, o Brasil ficou fora da primeira revolução industrial do século XIX. Eu costumo dizer sempre, apesar de um imperador poliglota que falava muitas línguas, que era cientista, que era filósofo, mas o Brasil ficou fora da primeira revolução industrial. Entre 1808 e 1890, o Brasil era, em 1808, do tamanho dos Estados Unidos. Em 1890, o Brasil era 20 vezes menor. E tinha aumentado a sua renda per capita, que era igual à americana em 1808, apenas em $4. A americana tinha aumentado muitas vezes. Isto significa, o que houve nesse contexto? Quer dizer, os conceitos determinam a maneira como eu me comporto. Qual é a estrutura de pensar da sociedade brasileira? É verdade que o imperador Pedro II, que gostava de ir no colégio Pedro II, onde eu estudei, o nome dele, não fez nenhuma instituição de ensino universitária no Brasil. Aliás, a primeira universidade no Brasil foi em 1910, que tinha que dar um título de doutor honoris causa para o rei Alberto. E correram para lá, da Bélgica. Mas quando não tinha universidade, como é que ia dar título de doutor honoris causa? Cria a Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os cucarachos, que a gente gosta de gozar tanto, nos achando superiores a eles, tiveram as primeiras instituições de ensino superior no século XVI. Porque nós só tivemos a primeira universidade de nível superior, a primeira faculdade, instituição de ensino de nível superior no Brasil, em 1808, com a transmigração da família real. E hoje? Se antes tínhamos analfabetos, hoje temos analfabetos funcionais. Se antes ficamos fora da primeira revolução industrial, por causa até da lei do entrave, a lei do entrave só o imperador assinava a Constituição de Sociedade e Economia, Sociedade Anônimas. Hoje temos um cipual de leis e um baguncismo institucional que faz com que essa casa aqui do Poder Legislativo e todas as 5.000 e poucos municípios, 5.600 municípios, e os 27 estados e a União, no tempo e no espaço, que teria como principal função o orçamento, se a gente pegar um decreto de qualquer prefeito nos últimos 30, 40 anos, de qualquer governador, ele vai publicar no Diário Oficial a mudança diária do orçamento. Então, como é que vamos contemporizar o desafio do administrador? Esse é um instrumento do administrador. A gente nem discute isso, é preciso discutir. O orçamento, se os governantes quiserem, o chefe é Sua Majestade Imperial, o presidente do Brasil. Porque ele muda o orçamento 100%. Basta simplesmente subestimar a receita e superestimar as despesas. Como ele tem poder para mudar o orçamento todo dia, é pior também, vereador, porque o orçamento que aprova aqui na Câmara de Vereadores, ele autoriza o prefeito. Se autoriza, ele faz se quiser. Quanto que o presidente americano pode mexer? O poderoso Trump pode mexer no orçamento americano? Zero. Zero é zero. Ele não tem. E qual é a iniciativa de um projeto de lei do chefe do Poder Executivo? Estou comparando o regime presidencialista. Qual é a iniciativa de um chefe do Poder Executivo americano de fazer uma lei? Zero. Ele não pode nem fazer a lei de meios, que é o orçamento. Ele apresenta isto através do líder da maioria. Aqui, nós temos a figura do vício de iniciativa. O vereador dá um nome de rua em alguns municípios. A lei orgânica proíbe. Isso é privativo do governador, do prefeito. E nós temos vício de iniciativa no Congresso, no Senado, na Câmara, no Congresso inteiro, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. E essa é uma questão de organização. Quando a gente pensa num Supremo que tem 11 ministros, são 11 Supremos. Diferentes, porque cada um fala uma coisa. É um baguncismo institucional que nos coloca, certamente, assim como perdemos, deixamos a banda passar, achando que Deus dará, no século XIX,
que perdemos a primeira revolução industrial, o Brasil sofre um sério risco de ficar fora da quarta revolução industrial. Essa é uma questão que passa por nós e que se coloca como pano de fundo. E aí isso se agrava num desempenho absolutamente ridículo da sociedade brasileira, uma sociedade de quase 210 milhões de pessoas, em que nós temos os desempenhos os mais extravagantes e vergonhosos em todas as áreas, inclusive como Yara e Beth nos trouxeram em relação à questão da mulher. Sai aqui, passa. Portanto, nada mais prático do que uma boa teoria. Qual é a teoria que sustenta a sociedade brasileira? É o do Deus dará? É que nós vamos colocar, né, um salvador da pátria? Qual é a discussão objetiva que se faz hoje em período eleitoral para governo do Estado, para a presidência da República? Nós estamos buscando aquele cara que vai resolver as questões. Um país que precisa de um salvador não merece ser salvo. Bertoldo Brecht, em Galileu Galilei, já nos ensinava. Ele diz assim: infeliz o país que tem necessidade de heróis. Diz o discípulo dele, André Assart, para ele, Galileu, na peça do Brecht. E o Galileu responde: não, meu filho, infeliz o país que tem necessidade de heróis. O Brasil é duplamente infeliz, primeiro porque não tem heróis, e segundo porque pensa que não necessita de heróis. Em 89, a gente tinha uma dicotomia equivocada. Tinha candidatos de esquerda, de direita, de centro, bons candidatos. Tinha o senhor Cidadão, tinha o Mário Cova, tinha todos. Nós escolhemos os dois parecidos, Lula e Collor. Hoje, a possibilidade de se repetir, quais são os dois líderes do governo de novo, a candidato? Lula e Bolsonaro. Qual é a diferença entre eles? Se a gente pegar os votos do Bolsonaro nos últimos 2 anos na Câmara e 28 anos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, 2 anos, 30 anos, a gente vai ver que os votos dele é igualzinho dos dois. A diferença é a questão do politicamente correto. Mas os votos são rigorosamente. E eu estou desafiando de novo. Se um deles chegar ao segundo turno, não forem os dois, um vai votar no outro, em busca do voto útil. Vai surpreender a tanta gente. Não todos, não os de carteirinha, não de declaração de voto, mas no escondidinho da urna. O cara vai lá e pimba. E consagra essa dicotomia que continua mesmo. Cadê a discussão? Aí quando a gente vê os candidatos presidenciáveis serem entrevistados, a gente vê que também os jornalistas como entrevistadores é um negócio lamentável, porque ninguém pergunta absolutamente coisa alguma sobre o que tem de racionalidade de gestão, de política maior. Fica perguntando e cada um querendo se apresentando como os grandes caras em todas as televisões. Nada mais prático do que uma boa teoria. Qual é a teoria que sustenta a sociedade brasileira? Qual é a estrutura de pensar? Nós estamos, em verdade, a tecnologia avança à velocidade da luz. E a cultura e a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. Se a gente não conscientizar essa defasagem, a gente pensa que está na velocidade da luz, nos comportando como com a velocidade do carro de boi. A gente pensa no passado, e vou dar um exemplo, provocando os liberais e a esquerda. O Brasil, ao contrário do que pensa a esquerda, não vai para o vermelho, mas também não vai para o verde e amarelo nessa eleição, vai para o cinza. E todas as tonalidades de cinza. Quem acha que vai resolver, está enganado. Porque não é pelo um salvador que a gente vai resolver essa questão. Não é assim que se dá o processo histórico. A gente não vai para o vermelho. Infelizmente, também não vai para o verde e amarelo, vai para o cinza. Quem viver, verá. Veja bem, o que os reacionários pensam igualzinho os revolucionários hoje. Os revolucionários gostariam de implantar, pelo menos quando eles estavam no século XIX, os liberais e os revolucionários, eles estavam querendo uma perspectiva generosa para a sociedade vindoura e do futuro, quando
fosse implantada a ficção científica. Agora a gente tem a ficção científica, ela está aí. E o que os revolucionários querem? Trazer para o século XXI as ideias que foram válidas e boas e generosas de esquerda no século XIX. São 200 anos. E a gente pensa que o mundo é o mesmo. E os caras querem, olha como seria bom se a gente implantar. Se Marx se acordasse do seu sono eterno e ressuscitasse, ele ia tomar um susto, porque deve ser muito engraçado. As academias chinesas discutindo figuras e categorias dos marxistas e socialistas do século XIX, hoje no século XX, como se fossem válidos. Quando você tem o robô, onde você tinha milhares, hoje quando tem o robô, que é o principal, ou tem classe média. Marx não viveu com classe média. Mais-valia, como é que é essa história de mais-valia? Né? Como é que é a questão de expropriadores e expropriados? Quando você tem um funcionalismo público no Brasil, que pouquíssimas categorias integram como uma casta de privilegiados, vereador, os 2% mais ricos da sociedade brasileira. E que nós vemos, é verdade, você pega aí o mundo dos auditores, o mundo dos fiscais, o mundo dos promotores, Ministério Público, Justiça, o mundo dos funcionários do Poder Legislativo e do Judiciário, e se você botar a Maria Candelária, que é uma música da década de 50, conhece essa, Beth? Maria Candelária, uma alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Não é a Índia que tem uma sociedade de casta, é o nosso serviço público. Porque essas pessoas, a gente fica tão horrorizado que tem e não faz nada. Com o sujeito tem um apartamento, tem um juiz e tem auxílio moradia. Se ele é casado com uma juíza, ele também tem 2 auxílio moradia para o mesmo apartamento. E o salário que tem teto, a gente vê. O Supremo que se mete na questão da saúde, e para dizer que o aumento que é absurdo, claro, porque as agências reguladoras se transformaram a serviço dos prestadores de serviço e não para um controle da sociedade. E aí, mas ele próprio se auto-atribui um aumento de 16%, que é o quase 60% mais alto do que ele estava reclamando do plano de saúde. É uma questão que em mais leis, 85% das leis, vereadores, são feitas pelo chefe do Executivo, no Congresso Nacional. Isso se repete no Brasil inteiro. 10% são feitos pelo chefe do Poder Judiciário. O Legislativo só faz 5% das leis no Brasil. Quem quiser pesquisar, que pesquise, porque vai confirmar isso. Isso é uma maluquice. Qual é o poder de um presidente americano fazer uma lei? 0. Quem legisla aqui é o chefe do Executivo e depois é o chefe do Judiciário. E o Parlamento segura a trolha toda. Mas só legisla 5%. Nós precisamos discutir isso como profissionais de administração. Porque isso é gestão. Gestão das instituições. Não há solução certa em administração. Senão era muito fácil. Eu reuniria todos os melhores especialistas do mundo. Problema A, solução A linha. Problema B, solução B linha. Botava tudo no computador, o computador dirigia a empresa. E aí já estava com a inteligência artificial, agora ficou mais fácil. E quando a empresa quebrasse, demitiu o computador. Bota outro. Não é assim. Quer dizer, nós ficamos... Efetivamente, o estudante tem que entender que não há solução certa em administração. A pior coisa que o estudante pode fazer com o professor é pedir uma dica de uma solução, de um problema que ele tem no emprego dele, para ele dar a solução. Nós trouxemos aqui o exemplo da Anitta, que é importante. Mas o que é Anitta? Nós vamos fazer a mesma trajetória da Anitta? Não. A trajetória dela é única, como de Steve Jobs também. Quando todos eles, nós temos que ter nessas pessoas referências, inspiração. Mas se meter a copiar não existe, porque senão o que dá certo com a Anitta vai dar certo com qualquer um. Se fosse assim, era só mole, era muito mole. Temos que nos motivar a seguir esses bons exemplos. Mas o que deu certo para o Bill Gates não quer dizer que vai dar certo para nós. Por quê? Porque as organizações não são
doenças que a gente vai tratar, são doentes. Cada organização é uma pessoa, diferenciada da outra. Aquilo que deu certo numa empresa pode ser o veneno na outra, apesar de aparentemente ter o mesmo problema. Não vamos cometer o erro dos maus médicos. Só os tops não fazem isso. Os maus médicos, que você já entra e já não olha nada, nem te olha e já pega os dados, digita tudo e imprime, faz esse exame e depois volta aqui. O administrador é um profissional do diagnóstico, não é do prescritivo. A gente vai diagnosticar em função de cada organização. Há problemas que são bons para uns e pode ser péssimo para outros. E se a gente tiver a solução, e às vezes, portanto, quando o aluno pede isso ao professor, ele sempre bota ele numa saia justa. Porque você pode dar uma solução que é teoricamente boa, tecnicamente correta, mas que não se ajuste, porque não há organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com outras. E se você muda as pessoas, muda a organização. E as soluções, e essa o grande mistério e o grande desafio do profissional de administração. Como unir as questões objetivas e concretas do ensino, dos resultados e do conhecimento mensurável com o mundo da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história, da cultura que cada organização tem. Portanto, o equívoco da busca de ideias práticas. Cada ideia é prática para uma dada realidade. A gente tem que aprender a diagnosticar o problema mais adequado naquela realidade. As organizações não são lógicas como os computadores. Se não era mole, as organizações são psicológicas. E se a gente não entender isso, a gente não vai entender. A organização tem poder, tem pessoas competindo com outras, tem todos os dramas da alma humana. Meu pessoal, se o ser humano tivesse jeito, 2000 anos depois de Cristo, estava tudo resolvido. O homem veio, morreu, e quando perguntaram para o povo, o Pôncio Pilatos, vou perdoar quem? Claro que é Barrabás. Não foi? Quem é que foi para a cruz? Né? Aquele que estava nos salvando, aquele que era o nosso Salvador, aquele que era um homem de uma bondade extrema, porque Deus, porque Jesus Cristo. Mas o povo não teve dúvida, né? Foi lá e Barrabás e pimba. E o Pôncio Pilatos lavou a mão. Autoridades aqui também estão fazendo isso aqui no Brasil nesse momento. Como se a popularidade de alguém e o prestígio de alguém pudesse iridir os crimes que ele comete. As pessoas não reagem a um mundo objetivo, mas ao mundo das suas percepções. As organizações não são lógicas, são psicológicas. Simpatia e empatia. É verdade, a gente fala muito em simpatia. É claro, a gente tem que ter a simpatia, etc. Uns são mais cordiais, mas o problema é como eu vou ser empático, quer dizer, como eu vou me colocar no lugar do outro para ver como o outro vê, não como eu veria se eu fosse o outro. É como o outro vê. Como é que eu me coloco nessa posição? Portanto, é a posição de... Não é apenas sentar na cadeira. Eu fico vendo alguns filmes, alguns vídeos de televisão, alguns programas da Globo, que às vezes bota o presidente para passear na empresa e fingir que ele é empregado também. Ele não é empregado, ele é o presidente da empresa. Ele não está vendo como o empregado vê. Ele vê como presidente. E aquilo é exaltado, né? Uma maravilha. Também quando se fala na geração Y, na geração Z, que maravilha. É mesmo, é? Aí, diz para ele quem que são os empregados da milícia e do tráfico aqui. Em Volta Redonda, não é só no Rio, não. Ou em qualquer cidade do Brasil. Geração Y, geração Z. Ou não são? E a gente só fala de geração Y como se fosse a geração dos nossos filhos, que tiveram um estudo privilegiado. E os programas de TV também revelam isso. E nós, profissionais de administração, também pensamos nisso. Como é que é essa história? Ah, no Brasil é assim. É mesmo? Vá na França e vá ver os banlieues, quer dizer, os subúrbios franceses de Paris, para ver quem são esses jovens da geração Y, que não estão queimando carro lá todos os dias. Pensa que acabou? Acabou não. Em Bruxelas ou em Londres?
E quem são aqueles que estão sendo convocados pelo terrorismo internacional para lutar nas guerras? São exatamente esses jovens, convocados, teoria, o grupo de geração X e geração Y. Nós estamos falando de quem? Estamos falando de quem? Então é preciso que a gente perceba que esse século XXI não é apenas na questão do Brasil, isso também perpassa o resto do mundo. A empatia é se colocar... Como é que um jovem francês que nasceu na França, que não fala árabe direito, se sente um apátrida e acaba no terrorismo internacional facilmente capturado? Não é só no Brasil. Os elementos universais das organizações, não há organização sem pessoas. Tem gente que quer tirar as pessoas da organização, achar que vai virar que a organização é um robô. Não é. Se você tirar todas as pessoas da organização, né, Marcão? Você não vai ter organização, você vai ter um robô, você vai ter um prédio, mas você não vai ter uma organização. A organização tem um objetivo, as organizações têm hierarquia. O que muda foi o uso da hierarquia. Aliás, nós, pais, avós, temos que ter cuidado, porque quando a gente não coloca nenhum limite aos nossos filhos, nós estamos permitindo que ele cresça e se desenvolva, pensando que a sociedade também vai ser sem limite para eles. E não podemos esquecer que também tem cultura. A cultura é um elemento essencial do mundo das organizações. O ser humano não é racional. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Como assim? É isso mesmo. O ser humano é racionalizador. Complicado isso, Beth. Sabe por quê? Porque a ação humana é marcada pela predominância de ações não lógicas. Absolutamente não lógicas. O que você faz é o lado racional do homem, desempenha papel muito limitado no comportamento dele. Senão, como é que você entenderia as confusões que o mundo está metido ainda hoje? Se tivesse o mínimo de racionalidade. Sempre se busca como justificador a posteriori, a racionalidade humana é utilizada para explicar as atividades e comportamentos que você teve não lógicos. E se a gente entender que as organizações são lógicas, a gente vai entender que tem solução certa para a administração. Vou trazer aqui, serve para todo mundo. Eu vou entender o menino que faz o TCC, que foi baseado na empresa que ele trabalha. Quando ele leva para a empresa, o chefe nem olha. E ele diz assim, mas esse chefe é uma besta. Não, você que está errando, porque não ouviu o professor falar para você que você tem que ter compreensão, tem que cooptá-lo, que você tem que envolvê-lo, que o chefe vai reagir mesmo, que isso faz parte da natureza humana. Se ele ignora, ele vai ficar contra. Tem resistência. É sempre a gente busca decisões posteriores para explicar, né? Portanto, assumimos de modo efetivamente, a priorístico, decisões para justificar os nossos comportamentos, os nossos condicionamentos de agir. É importante a gente ter isso, porque senão a gente vai achar que o homem é a razão. Quem é a razão é o robô, o racional é o robô, é o computador, é a inteligência artificial agora. Graças a Deus, o homem não é tão racional assim, é racionalizador. Ele tem emoção, ele tem outros sentimentos, ele é humano. Ele tem alma para alguns que acreditam, ele não tem alma para outros que não acreditam. Ele volta a esta terra, mas quando volta, ele volta com outro CPF. Para outros, não. Para outros, ele tem uma estação de baldeação para chegar no céu, que é o purgatório. Para outros, não. Ele vai direto ao céu ou vai para o inferno, dependendo da posição religiosa que você tenha. Já falamos aqui da tecnologia, né? Vivemos, portanto, e trabalhamos no mundo do futuro, que é o presente, mas pensamos e nos comportamos como se estivéssemos no passado. E o Brasil é particularmente típico nessa realidade. A inovação, portanto, depende de tecnologia. Nós estamos tendo, vereador, uma experiência interessante de implantação, já está em 3 estados, de tecnologia de ponta, como Gazua no sistema de conselhos, em relação a autoatendimento, fiscalização, porque as pessoas ainda pensam na fiscalização. Quantos fiscais você tem? Quer dizer, no mundo da sociedade do Big Data, a gente está falando
de quantos fiscais o Conselho tem. Tem que ter 20, senão não vai trabalhar. Não, não precisa. Tem que ter um porque precisa da legislação. Mas como esse pode ficar doente ou pode morrer, tem que ter 2 para um substituir o outro. Mas, em verdade, nós estamos falando de Big Data. O nosso sistema de Big Data, nós hoje fizemos o que o MEC não conseguiu fazer e pede às instituições de ensino todos. Aonde estão os profissionais que se formaram nos anos passados? Onde eles estão trabalhando? Estão na área, não estão na área? Estou falando de medicina, de engenharia, de qualquer curso. Nós desenvolvemos um sistema de Big Data que a gente sabe onde estão os profissionais todos. Rigorosamente todos, 400 mil registrados. E a nossa surpresa foi que o ensino da administração no Brasil, ele foca fundamentalmente nos conceitos do século XX. E aí a indústria, os exemplos da indústria, das empresas industriais, das organizações industriais. Só que 72% dos registrados no Conselho hoje no Brasil inteiro trabalham em serviços. Portanto, há um gap, uma distância entre o exemplo que o professor dá e aquilo que o garoto vai pegar no trabalho. Então, você, estudante, começa a ver também, além dos exemplos que são bons do professor da área de indústria, começa a ver também os exemplos de serviço. Porque, provavelmente, você tem muito mais chance no Brasil de trabalhar em serviço do que trabalhar em indústria. Até porque, ademais, o Brasil agora resolveu se desindustrializar, já vem fazendo há algum tempo. Há pouco tempo atrás, quando o Brasil era do tamanho da Coreia, em 1960, e era do tamanho da China, 1/3 da produção nacional era da indústria. Hoje é 11%. O Brasil está se desindustrializando e comemora isso. É verdade que naquela época a gente comprava as bugigangas coreanas e chinesas, sendo que eram bugigangas e quinquilharias. E agora, hein? Quer dizer, a gente ficou atrasado no século XX. O único momento moderno que o Brasil teve na sua história, eu diria 2. No século, quando houve a Inconfidência Mineira, que nós éramos contemporâneos com o raciocínio mais moderno do mundo à época, que gerou a Revolução Francesa, que gerou a Revolução Industrial na Alemanha e na Inglaterra e que gerou a independência americana. Se nós tivéssemos feito a Inconfidência Mineira, talvez o Brasil não fosse, teoricamente, no seu pensamento, na sua maneira de pensar, nos seus valores, nas suas crenças, nos seus conhecimentos, nos seus interesses, retardatário do processo histórico mundial. E o outro momento que nós tivemos, e a nossa profissão teve uma participação importante nisso, foi durante o período autoritário da Revolução de 30, com a criação do DASP e que houve a modernização do Estado brasileiro. Nada foi feito que não tivesse sido através do Estado e da presença do Estado. Isso não foi só aqui, não. Todos deram certo, de esquerda ou de direita, sempre usando o Estado naquele momento. Ali nós estávamos contemporâneos com o tempo presente. Depois perdemos isso. A Rússia com Stalin e Lenin, a Alemanha com Hitler, a Itália com Mussolini, a Espanha com Franco, Portugal com Salazar, Brasil com Getúlio, naquele período, e os Estados Unidos com Franklin Delano Roosevelt, que foi o mais impositivo presidente americano numa sociedade que se caracteriza pela democracia. Então, essa questão nos tira do processo histórico. Esse é o grande desafio. Como é que o administrador vai contribuir para uma administração pública que não é centrada no interesse do cidadão, é no interesse do Estado? O foco do profissional de administração na gestão pública tem que ser o cidadão. Porque a cidadão é que constitui a nação politicamente organizada, quer dizer, vale o Estado. Estava conversando hoje no almoço com um amigo em cima de um filme, 12 Homens e uma Sentença. Coisas pequenininhas que fazem a diferença do foco no cidadão ou não. Mas dá um exemplo nisso. Eu fui dar um exemplo. Dei 2 exemplos. Vou dizer para vocês aqui. 12 Homens e uma Sentença. É um filme em que o jurado americano são 12 pessoas que se reúnem numa sala fechada, júri popular, os 12. Fecham a sala, não tem ninguém do Estado, ninguém do Tribunal de Justiça, e eles têm que ficar sozinhos e decidir
se aquele réu é culpado ou inocente. E um fala com o outro e briga, sai porrada, faz tudo. Se eles não chegarem à conclusão, por unanimidade, tem outro julgamento. Eles têm que chegar, ficam horas e horas e horas brigando ao júri popular. Como é que é o júri popular no Brasil? Que a gente acha que é democrático. 7 pessoas que não podem um falar com o outro, que o juiz faz o questionário que ele quer, portanto induz o pensamento do jurado, e que bota um oficial de justiça no meio da sala para tomar conta para ninguém conversar sobre o julgamento. É a pata do Estado calando o cidadão. É a pata do Estado calando o cidadão. Outro exemplo que eu dei, né, que é muito engraçado, eu estou há 14 anos na lista do TCU. 14 anos, desde 2004. Você, vereador, se tiver uma multa de trânsito, você está impedido de dirigir carro, não? Você está, Beth? 2 multas, 3 multas, a não ser que seja muito grave o que você fez, você tem que ser por dolo, você vai ser impedido de dirigir. É a mesma coisa. No Brasil, a babaquice generalizada acha que se você for multado pelo TCU, o TCU bota lá, e você fica 14 anos. Até já prescrever, não tiram. E você continua. E você continua brigando para sair daquilo. Não há nenhum respeito pelo cidadão. Bom, se tivesse algum respeito, aqueles ministros não seriam eleitos, escolhidos do jeito que são. De nenhum deles. Bom, aqui no Estado estão todos presos. Ou não estão? Estão. Não se tira. Me lembro o ministro Toffoli, quando foi presidente do TSE, nisso, eu ri as gargalhadas e disse assim, esse negócio de lista do TCU não vale nada. Mas a esperteza e a malandragem, a falta de respeito à cidadania, faz isso. Eu estou lá há 14 anos. Mas eu posso dirigir carro. Você também pode. Você não tem multa, mas eu tenho. Tá certo? Quando o conselho era iniciativa privada. Direito privado. Porque o nosso sistema é assim, vereador. Você que é administrador. Ora nós somos direito público, ora direito privado. Ora direito público, ora direito privado. Agora, nós somos o pior dos mundos. Todo mundo é direito público e só a OAB é direito privado, que eu invejo. Tinha que ser direito privado mesmo. E nós não somos conselho de administradores. Isso é quem não leu a lei que acha isso. O cara não lê a lei, pô. Nós somos conselho de administração. Quem tem que defender a questão do emprego é o sindicato. O nosso sistema tem que defender o domínio da profissão. A fiscalização é por isso. Não é para beneficiar o administrador, é para beneficiar a sociedade. Quando um conselho pune alguém, medicina, engenharia, administração, não é na questão do profissional, é na defesa da sociedade. Quer dizer, não se tem os conceitos errados faz com que as pessoas se comportem erradamente. E como as pessoas se recusam a aprender, acham que suas verdades são definitivas, quem pensa de um jeito percebe dessa maneira, e a parte está dentro do iceberg, e quando vai se comportar, se comporta com a maneira da sua verdade absoluta, que não é. Se fosse para fazer o que o sindicato era para ter um só. A Ministério Público defende, vereador, acho que até era razoável, que os dirigentes sindicais não podiam ser conselheiros. Sabe por quê? Porque é uma contradição ética entre um dirigente sindical, que tem que defender o profissional, e alguém que está exercendo o cargo de conselheiro, que tem que julgar o profissional. O Ministério Público vive brigando por isso. Olha, se a gente for olhar bem, sob o ponto de vista institucional e político, dos conceitos, talvez se tenha razão nisso. Porque são papéis contraditórios. Como é que um conselheiro, sendo dirigente sindical, pune um colega? Que é o papel do conselho, que é um órgão de disciplina, de fiscalização e de registro. Mas as pessoas não pensam e repetem os seus conceitos na prática, porque não conseguem entender. Há países, o Talleyrand dizia sobre os Bourbons sobre isso. Eu gosto de dizer sobre o Brasil. Tem gente que não aprende nada nunca. Ele dizia assim, os Bourbons, que acabaram na guilhotina, né? Os Bourbons, os reis, a realeza francesa,
não aprende nunca, mas também não esquece nada. O Brasil é assim. A gente repete os mesmos erros. Experiência não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Se a gente não muda comportamento, não revê isso, a gente fica repetindo. O que é experiência repetida todas as vezes? É a mesma coisa. A maior dificuldade de inovação não é a tecnologia, é o comportamento. Porque você pode ter uma semente maravilhosa, se aquela semente for cair num terreno que não seja fértil, essa semente não vai frutificar. Então é preciso criar o comportamento, o ambiente organizacional. A ambiência organizacional, ela é fundamental. Andando aí. Então, a inovação também tem a estrutura e a questão de comportamento de novo. Tecnologia e comportamento. E o comportamento é tão forte que ela mexe também com estrutura. Os estrutura são os estruturalistas. É preciso comprar o Bernier-Crie, quer dizer, o último grito da tecnologia mais avançada no mundo que vai resolver tudo. E a gente faz isso. Aliás, na administração pública, o sujeito tem autoridade sobre essas coisas, mas não tem nenhum com responsabilidade sobre essas coisas. Compra qualquer coisa. E aí você bota a tecnologia de ponta, mas não muda o comportamento. Tem outro grupo. Não, o negócio é motivar a galera. O futebol reflete exatamente isso. O futebol brasileiro. E à medida que a gente vai vendo, eu fico me lembrando, vereador, não é do 7-1, é do campeão moral de 78. Que aquilo me envergonhou. O Brasil perder para os argentinos, na Argentina, mas o técnico da época disse assim, o Brasil é o campeão moral, porque nós não perdemos nenhum jogo, mas perdemos a Copa. Os argentinos ainda ganharam. Ali foi a causa originária e histórica da tragédia do 7-1. E o desempenho do Brasil nisso é a mesma tragédia do 7-1. Olha como é que a gente... né, discutir a questão do treinador, se ele entende de futebol, eu não entendo, mas a gente entende de liderança. O cara começa a mudar a fitinha de capitão para cada hora um. O negócio de autoajuda não pode dar certo. O filho é seu assessor principal? Isso é o nepotismo, a sua maior... O futebol era uma coisa que dava certo no Brasil, o futebol e a música. O futebol deixou. Aqueles jogadores perderam a Copa e diziam em entrevista, é porque todo mundo avançou. E nós? Retrogredimos? Claro que retrogredimos. Mas onde estão os jogadores no mundo inteiro, e tudo quanto é seleção? São brasileiros. Ou não é? Olha aí. Agora o jogador que ele convocou, um garoto de novo, não convoca o garoto e deixou o garoto perdendo o gol lá, um grande jogador, Bebel de Jesus, não convocou o cara, de ver? Isso é uma contradição absoluta. E é o gênio. Esse cara foi fantástico, Tite, para receber verba de publicidade. Mas ele continuou a senda da tragédia do futebol brasileiro. Apesar de eu sei que eu devo ser o único que estou pensando assim aqui. Porque muita gente, né, gosta muito do Tite. Eu tenho que mostrar esse exemplo também. A forma de pensar determina a maneira como eu me comporto. Os estruturalistas têm que botar o maior treinamento, o melhor CT, tudo melhor do mundo. E os vivencialistas, é preciso motivar a galera. Ô, coitado do Thiago, ele ficou de costa na Copa do Mundo e chorou muito, vamos recuperar o Pinino. Aí convocava jogador também, que não podia jogar, que foram para lá já machucados. Ou não foi? Foi. É sempre assim. Liderança tem influência. Inovação precisa de tecnologia, mas precisa de comportamento. Agora não estou mais lendo. É justapor decisão e ação, né? O pensar e o agir. Onde você age, é onde você pensa. Se você não... Essa é uma função... Nós estamos na sociedade do conhecimento. Mais 5 minutos, tá bom? Mais 5 minutos aqui, 9 horas eu parto. Falta 5 só. Então, nós estamos exatamente pensando nessa realidade. Nós estamos na sociedade do conhecimento. Eu fico olhando a sociedade brasileira. Eu fiquei pensando como é que o Lula apresentou toda a documentação legal para fazer o registro da candidatura dele. Como é que foi? Apresentou. Sabiam que apresentou?
Claro, eu não estou dizendo que o Lula não deva ser candidato, nem estou partidarizando, não. Eu estou dizendo o seguinte, ele é notoriamente preso. Se está certo ou está errado é uma discussão outra. Estou falando o seguinte, mas como é que ele apresentou esse documento? Porque ele foi na comarca de São... Ele não é advogado. Os advogados dele na comarca de São Bernardo do Campo e tiraram uma ficha que ele não responde a nenhum processo. Apresentou-se, o tribunal aceitou. Mas como? Como é que a população não discute isso? Como é que a imprensa não fala isso? Como é que registrou a candidatura? E a procuradora-geral timidamente fala isso, só fala timidamente. É complicado essas coisas. Isso é uma bagunça institucional. Estou dando o exemplo do Lula porque é o primeiro lugar nas pesquisas. Se tiver solto, pode ganhar a eleição, pode ser o presidente. Mas é preciso que a gente entenda que não é isso que está se discutindo. Está se discutindo é o baguncismo institucional. Quando um ministro do Supremo mata no peito, e tem uma greve lá no Rio da Conlurb há uns anos atrás, ele mata no peito e resolve discutir a greve da Conlurb, ministro Supremo, para discutir a greve da Conlurb dos lixeiros no Rio de Janeiro, isso aí é um cara é candidato? Aí a gente pensa, que coisa mais esquisita. Aí, agora tem a greve dos caminhoneiros. O ministro mata no peito de novo e recebe os caminhoneiros para ele resolver no Supremo. Mas esse é o papel do Supremo? Eles têm 80 mil processos lá, inclusive o meu, do Tribunal de Contas. Que eu estou pedindo o meu direito de prescrição desse negócio. Porque eu estou na lista lá, eu quero sair da lista, amigo. Me tira da lista. Como é que é isso? Eu quero tirar minhas multas lá do trânsito, cara. Eu não tive multa que me impeça de... Eu tenho que aturar uns chatos que ficam me falando essa coisa toda hora. Toda eleição que eu disputo, eu sou impugnado. É assim que acontece, é assim que a banda ataca. Agora a gente pensa isso. Aí quando a gente vê a questão do aborto, eu não estou contra nem a favor. Tem audiência pública no Supremo para discutir se vai ter aborto ou não. Mas isso é papel do Legislativo. Não é papel institucional do Supremo. Então, o grande desafio que se coloca para os administradores é discutir as nossas instituições. É o nosso papel político nessa questão e o papel de realização que nós temos nos empregos que vamos ter, que são generosos, que tem muito espaço. Essa profissão não vai acabar na quarta revolução se nós tivermos quarta revolução industrial. Porque o risco que se coloca é a perda dessa perspectiva histórica. E nós vamos ficar de novo como o país do futuro. O Emil Fará escreveu na década de 60 um livro muito interessante. Eu não quero trazer com isso nenhuma questão negativa não, mas era o país dos coitadinhos. E vou encerrar com isso. Marx, se tivesse que escrever o Capital de novo, ele teria que ter um choque. Se a esquerda tivesse lido o Capital, muitos de esquerdas leram, outros não. Lá ele diz que há uma, e estou encerrando agora, uma aliança tática entre a classe operária e a burguesia modernizante. Contra quem? Contra a aristocracia do campo, a aristocracia rural. Porque a aristocracia rural quer o atraso na leitura dele da economia do século XIX e XVIII, na Alemanha e na Inglaterra. No Brasil, a burguesia modernizante foi constituída pela aristocracia rural com o dinheiro dos bancos públicos. Foi? Foi? Ou quando uma pequena fábrica, um pequeno frigorífico de Goiás, se transforma no maior frigorífico do mundo e coloca 54 frigoríficos no mundo inteiro, não arruma nenhum emprego para brasileiro, com dinheiro brasileiro, 54. Fora do Brasil, se transforma no maior frigorífico do mundo, em que as pessoas aqui jurídicas quebram como pessoa jurídica e ficam mais ricos como pessoa física. Esse é o drama que se coloca. Isso não vai ser resolvido discutindo se você é isso e aquilo nas entrevistas dos nossos presidentes, nem com o salvador da pátria. A nossa profissão tem um papel político, sim, o desafio da cidadania. Muito obrigado a vocês. Eu queria terminar com duas homenagens. No início, nosso vereador Maurício Pessoa disse que fez uma moção de congratulação ao nosso presidente do Federal,
mas também fez para o nosso presidente do Conselho Regional de Administração. Eu vou pedir então para que ele mesmo faça a entrega aqui dessa moção ao nosso presidente Leocir Dalpai. Também é aprovada aqui pela Casa de forma unânime, né, pelo trabalho realizado junto à profissão. Não, meu não. Mas também, né, a gente não pode deixar passar em branco. Eu queria convidar o nosso presidente federal para fazer essa entrega dessas congratulações que a gente faz ao nosso vereador Maurício Pessoa pela atenção que nos foi dada, e aqui uma moção de congratulações para que ele receba pelo trabalho realizado conosco aqui. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e eu passo a palavra ao nosso amigo vereador para encerrar aqui a sessão. Meus colegas administradores, público presente, foi uma honra essa Casa Legislativa recebê-los aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial também aos funcionários da Casa que gentilmente estão nos atendendo. Presidente, é uma honra enorme recebê-lo aqui. Espero vê-lo em breve, quando vou ter a oportunidade de homenageá-lo com o título de cidadão volta-redondense, por tudo que o senhor tem feito por nós, pela administração, não só privada, mas também administração pública. Presidente regional, também tenho a honra de recebê-lo aqui em breve, quero ter a honra de recebê-lo em breve. Meu queridíssimo amigo Marcão, muito obrigado. Meu professor, nós estamos fazendo amanhã 25 anos de formados e vamos fazer um evento em Barra Mansa, onde vamos contar também com a tua presença lá. Vai nos honrar com a tua presença. Nossas palestrantes foram muito brilhantes nessa noite. E a todo o público presente que esteve aqui, sexta-feira até esse horário, né? Não é fácil não. Essa turma está querendo aprender, mesmo entender mais de administração. Eu tenho dúvida. Não tem dúvida nenhuma que meus colegas aqui vão sair satisfeitos desse evento. Muito obrigado a todos. Eu quero encerrar dando uma boa noite, um ótimo final de semana a todos e um bom retorno às suas residências. Obrigado.